tarde a todos e a todas. Vamos dar início aqui ao nosso último dia de comemorações aos 10 anos da BBM, uma biblioteca viva, o nosso seminário. Agora a primeira mesa, nesse começo de tarde, as publicações da Biblioteca Brasiliana Gitta e José Mindlin, com alguns lançamentos. Eu chamo o professor Hélio de Seixas Guimarães, vice-diretor da BBM USP, para compor a mesa. Gustavo Piqueira, da Casa Rex, Plínio Martins Filho, da BBM USP, e Antônio Forrans. Bom, boa tarde, boas-vindas a todas e todos. É um grande prazer participar dessa mesa, né, com o título As Publicações da Biblioteca Brasiliana Gitta e José Mindlin, com as participações de Plínio Martins Filho, Gustavo Piqueira e Antônio Forrans. As publicações, né, o tornar público, em suas mais variadas formas, são atividades fundamentais da BBM, né? Entre as finalidades da biblioteca, estabelecidas em seu regimento, há uma ênfase na importância de dar acesso do que se guarda, do que se produz aqui, a estudantes e pesquisadores e ao público em geral, assim como de promover a disseminação, são termos do próprio regimento, de estudos de assuntos brasileiros por meio de programas e projetos específicos, né? E como um espaço dedicado ao livro, e se espelhando na atuação de José Mindlin, também como entusiasta e promotor de novas edições, a BBM tem buscado consolidar seu setor de publicações, que tem à frente o Plínio Martins Filho, que vai nos apresentar um pouco do trabalho que vem sendo desenvolvido aqui. A mesa, ou essa sessão, ela está dividida em duas partes. A primeira parte será da comunicação das pessoas que compõem essa mesa, né? Em seguida, a gente vai ter um ato de doação do livro Johann Baptist Emanuel Poe, com a presença da Cristina Ferrão e do José Paulo Monteiro Soares. E, em seguida, um lançamento, a abertura da exposição Rubens Baba de Moraes, um protagonista invisível, que está aqui na sala BNDES, no subsolo da livraria Dedusp, e um lançamento de livros da BBM, junto com a visita à exposição. Então, esse é o programa, e eu passo a apresentar, então, os componentes aqui da mesa. O Plínio Martins Filho é mestre e doutor em comunicação pela Universidade de São Paulo, onde é professor do curso de editoração da Escola de Comunicações e Artes, né? O Plínio tem uma longa história de amor pelos livros e uma vasta contribuição para a área editorial, da qual participa há mais de 5 décadas e de cuja história é parte fundamental, né? O Plínio trabalhou durante muitos anos na editora Perspectiva, foi diretor editorial e presidente da editora da Universidade de São Paulo, da EDUSP, e também fundador da Ateliê Editorial, né? Participou da publicação de mais de 3.000 livros, né, tendo quase uma centena deles recebido o Prêmio Jabuti. É editor do Livro, né, uma revista do Núcleo de Estudos do Livro e da Edição, e coordena as coleções Artes do Livro e Bibliofilia da Ateliê Editorial, né, esta última em coedição com o SESC, né. Dentre os muitos livros que o Plínio Martins publicou, pelos quais foi premiado, destacamos os da coleção Arte do Livro e Bibliofilia, né. E aqui na BBM, o Plínio é responsável pelo setor de publicações e tem desenvolvido um trabalho importante para a divulgação dos resultados de projetos desenvolvidos na biblioteca ou de trabalhos, assuntos afins aos interesses, né, da coleção Mindlin. Então, passo a palavra ao Plínio, né, para que ele faça a sua exposição. Ótimo, tudo bem. Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui novamente para falar daquilo que o nosso grande mestre Mindlin gostava, que era falar de livros. E ele sempre dizia que falar de livro não tem tempo, qualquer tempo é pouco. Então, a gente também tem pouco tempo, vai tentar, nesse tempo, mostrar um pouco o que a gente tem feito aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar essa trajetória, como eu cheguei, por exemplo, na BBM. Como ele disse, eu fiquei na EDUSP durante 26 anos e saí
ia ficar só como professor, mas o Jacques Marcovitch, o então reitor, me convidou que eu viesse para a biblioteca. Não me disse nem o que deveria fazer, apenas, você quer ir para a biblioteca? Eu digo, claro, é onde tem livro, qualquer lugar que tem livro eu me sinto bem. Então, aceitei sem perguntar o que ia fazer realmente na biblioteca. Quando eu chego na biblioteca, quer dizer, eu tenho que pensar nesse período de decidir fazer, o que eu vou fazer na biblioteca. E eu sempre que eu viajo fora, assim, a coisa que mais me fascina é visitar livrarias, principalmente as livrarias das bibliotecas, Biblioteca Nacional da França e outras, e olhar aqueles livros publicados pela própria biblioteca. Então, eu achava que, como o que eu sabia fazer é livro, eu não sou bibliotecário, mas eu achava que deveria criar um setor de publicações na própria biblioteca. E aí foi onde eu entrei realmente com a proposta de fazer esse setor de publicações. E o que nós vamos publicar, como vamos publicar, quem vai publicar. Com a experiência que a gente vai adquirindo, quer dizer, eu estou trabalhando com livro há mais de 50 anos, a primeira pergunta que se fazia era assim, mas como é que você vai fazer isso? Você vai fazer sozinho? Eu digo, não, é possível fazer o livro, tendo lá dentro o material e os livros, é possível fazer com poucas pessoas. Então, aceitei realmente o desafio de fazer, de fato, um setor de publicações que tivesse e pudesse representar a altura daquilo que é a biblioteca, que é um grande desafio. Porque, de alguma forma, a experiência que eu tenho de passar por várias editoras, editora Perspectiva, editora da IDUSP, editora da Coarte, que é a editora do laboratório, a editora Atelier, cada uma delas você tem que ter uma política para estabelecer as publicações. Então, que política nós íamos adotar para fazer publicações na biblioteca? É claro que as publicações, elas não têm outras dificuldades além de publicar, de torná-la, editá-la, que é, depois que ela está feita, o que nós vamos fazer com elas? E são gargalos que a gente tem, mas se a gente fosse pensar apenas nas dificuldades que tem de executar, eu não fazia nada, eu ia ficar reclamando, não dá para fazer, não dá para fazer, não vai fazer. E eu sempre acreditei que quando você faz um bom projeto, que você tem um projeto, ele termina se realizando. Então, quer dizer, tinha que pensar qual a política que a gente tinha que adotar nas publicações da BBM. É evidente que eu, ligado ao livro, numa formação, dou aula sobre livros, e desde que eu comecei a trabalhar e comecei a dar aula na própria universidade, eu não conhecia uma bibliografia a respeito do livro. Então, sempre, toda essa prática que eu tenho feito, livros aqui, tanto na IDUSP quanto na Coarte, nos lugares, é livros sobre livros, como uma prioridade de publicações para formar pessoas que, de fato, gostem de fazer livros. E o livro é uma atividade eminentemente coletiva. Então, a política que a gente decidiu, quer dizer, se eu ia decidindo e apresentando, nós vamos fazer publicações que tenham relações com a própria biblioteca, para divulgar o acervo dessa biblioteca, divulgar as pesquisas que, de fato, são feitas nessa biblioteca. As pesquisas e os seminários nós resolvemos com a revista, que foi um dos primeiros projetos, a revista da BBM, que a gente pretende que ela seja o carro-chefe de divulgação da própria biblioteca. Tem seus problemas, mas a gente decidiu que essa era a política. Por que essa política de escolher os textos que são produzidos? Porque todo mundo sabe a dificuldade que é você publicar uma revista acadêmica, dos pareceres, das coisas todas, tudo, você tem que pedir um parecer, tudo é burocrático, tudo é muito burocrático. Então, nós criamos a revista com um conselho, e o conselho tem ciência de que, quando está aprovado, ele é responsável também por isso. Então, isso facilitou. Segundo lugar, que os textos também produzidos por essa
por esse seminário já vinham com aval, eles foram apresentados a professores, então era uma coisa que poderia ser publicado sem o questionamento disso, daquilo, se isso tem parecer, como é que isso está sendo publicado. Então, o primeiro projeto foi esse da revista que a gente fez. E outros livros que nós tínhamos lá, digamos assim, pesquisas feitas na biblioteca sobre arquivos. Depois do projeto um pouco as imagens, depois eu vou fazer uma apresentação geral para a gente depois ver. Então, é claro que eu escolhi a política, sei o que vai publicar. Como eu vou publicar? Quem vai publicar esses livros? Eu estava como responsável. Não tinha nenhum outro funcionário? Não tem problema. Vamos trabalhar com os alunos. E isso é um desafios muito grandes, coisas que eu mais gosto hoje é exatamente isso, quer dizer, possibilitar trabalhar com pessoas que realmente querem aprender, não necessariamente com os profissionais. E nisso, a BBM, aceitando os estagiários, a gente tem formado as pessoas. Então, todos esses livros que vocês vão ver, eles foram feitos por estagiários, não foram livros profissionais. A parte de edição interna e coisas assim. Algumas publicações, é claro que o estagiário ele não tem ainda aquele preparo para fazer um grande projeto, uma coisa que consiga realmente já essa altura do que a gente queria. Para isso, Zé, além de ter os alunos como suporte para fazer a revisão, para fazer a preparação, para fazer digitações, reproduções de imagens, todo esse aprendizado era lá dentro, nesses livros todos foram feitos de alguma forma. Alguns projetos foram encomendados e quase todos foram feitos por alunos, os projetos, exceto os que o Piqueira fez, que eu vou, digamos assim, onde é que ele entra nesse projeto da biblioteca. Então, a revista, a gente queria uma revista à altura da biblioteca. Então, eu procurei, de alguma forma, uma pessoa que eu acho que faria o projeto à altura da biblioteca. E, para isso, eu escolhi o Gustavo Piqueira. Tudo essas coisas, quando você faz numa entidade pública, ela tem uma certa dificuldade. Mas como que você vai pagar o Piqueira? Como que você vai fazer? Precisa ter orçamentos, todas aquelas coisas. Enfim, a amizade, às vezes, é para essas coisas, a gente explora os amigos. Então, eu convidei o Piqueira para fazer a revista, e ele fez o projeto, os textos saindo da biblioteca, preparado pelos alunos, e aí você chega a uma fase, quer dizer, qual é a fase seguinte que vai ser o próximo gargalo? Como que eu vou imprimir esses livros? Eu apelei de novo para os amigos do mundo editorial, uma gráfica que eu disse, olha, eu tenho umas revistas aqui para fazer, mas eu não tenho recurso para fazer. Então, vocês podem ajudar a biblioteca. Então, consegui, eu vou citar aqui, que foi a gráfica, a Liz Gráfica, principalmente, que aceitou fazer essas coisas, e o Piqueira, através da Casa Rex, que fez o projeto, fez todos o acompanhamento gráfico para a gente viabilizar. Ou seja, publicamos, demos à luz esses 2 primeiros números e começamos a fazer os outros 2 números que estão agora saindo, indo para a gráfica, já finalizando. Tem um deles que já está no site da própria biblioteca. Então, além da revista, a gente publicou outros livros, como eu disse, que já eram trabalhos desenvolvidos na própria biblioteca. É claro que eu tenho consciência que eu estou publicando em nome de uma instituição que é referência do livro, então eu não posso publicar o livro como outro qualquer, eu tenho que procurar fazer a cara, represente a instituição que ela está publicando. E aí, realmente, a gente recorre às pessoas, aos profissionais que sabem fazer este livro, para a gente mostrar para o público, porque eu acho que tudo que você faz na universidade, ele tem que, de alguma forma, estar à altura do estado de arte da própria universidade. Eu não posso fazer um livrinho descartável, eu não posso fazer um livrinho achando que é mais barato, que é coisa assim. E sempre adoto uma máxima, que era do Mindley, que você fazer um livro bem feito,
um livro bonito, ele não é mais caro do que o livro mal feito. Isso é o que a gente tem que ser sempre em mente quem vai fazer o livro. Ele vai sair bonito, ele pode ser barato, mas pode ser bonito. Então, o bonito não é mais caro do que o feio. Então, essa ideia de sempre passar para as pessoas que vão publicar o livro seria, de alguma forma, a ideia básica dessas publicações. É claro que, como eu disse, vendo as publicações que grandes bibliotecas do mundo fazem, a gente nunca vai ter os recursos e a quantidade, mas dentro das nossas possibilidades nós podemos mostrar o que a biblioteca produz, o que ela tem. Então, nós temos projetos que, no primeiro momento, a ideia de publicações era divulgar principalmente o acervo que a biblioteca tem. E isso vocês vão ver na hora que eu mostrar, cada um deles representa um pouco o que a biblioteca, de alguma forma, está fazendo e faz. E os trabalhos, as reflexões que a própria universidade, que os próprios pesquisadores fazem na própria biblioteca, para não ficar aquela coisa, foi no seminário tal. Não, todos os seminários que a gente faz, como esse que nós estamos fazendo aqui, ele vai resultar num livro. Eu sou mais ou menos que nem o Mallarmé dizia, tudo foi feito para um dia terminar em livro. Então, sempre que eu penso uma coisa, onde nós vamos terminar? Nós vamos terminar num livro, porque eu acho que o livro que eterniza esse pensamento, que eterniza esses momentos que a gente reflete, e quando você tem que publicá-lo, você tem que publicá-lo também à altura desse pensamento. Enfim, é um setor incipiente, mas, ao contrário de que tudo as pessoas querem fazer no digital, querem fazer alguma coisa, eu ainda acho que o impresso é o que nos representa, é o que nos dá mais visibilidade do que o não impresso. Não sou contra o não impresso, ele pode estar disponível, como nós disponibilizamos as publicações que nós fazemos, estão no site da própria biblioteca, e pode ser baixado. Nós não vamos fazer isso. E faz também, e por experiência a gente tem, por exemplo, a revista está lá, mas as pessoas, onde eu encontro o impresso? A gente tem dificuldade de distribuir, a livraria da Edu só tem um canal de distribuição, mas, enfim, ela vai ajudando a formar e divulgar essa riqueza que nós temos aqui na biblioteca. Enfim, além disso, quer dizer, a gente tem projetos futuros. Dentro desse projeto, além de escolher o que a biblioteca já vinha fazendo, as produções, escolher também facsímiles, que um dia, porque às vezes só tem um exemplar, a gente pretende refazer esse material, para também ter as pessoas terem acesso, porque às vezes um livro que só tem uma edição, você não pode toda hora manuseando, mas você pode fazer um facsímile, pode disponibilizar isso com qualidade para os pesquisadores. Dentro desse projeto, que era só os livros ligados à biblioteca, houve 2 datas que a biblioteca se envolveu muito e que resultou numa coleção de livros sobre arte moderna de 22 e 1822, 1922, 2022. Primeiro, projetos ligados a 22, são livros, são coleções, que fizemos boa parte deles em parceria com a biblioteca, com o SESC, com a editora do SESC. Ainda alguns ainda vão sair, mas saíram todos. Uma dessas coleções, que é a de 1822, que era uma série de história, quer dizer, ligado à história da independência. Foram teses que passaram por um concurso, por uma seleção, chegaram na biblioteca, a gente fez o projeto. Alguns em parceria com o SESC e outros por nossa conta. Houve, digamos, um atraso disso, mas com a mudança da gestão, professora Maria Armindo, professor Carlotti, e na comemoração dos 22, nós tivemos um apoio e que nós descarregamos quase todo esse livro, tinha 10 ou 12 livros que estavam parados, e quando muda de gestão, essas coisas facilitam. Então, nós lançamos também esses livros. Então, nós temos uma produção já razoável nesses anos. O que eu queria bem realçar, de fato, é que, além de tentar fazer essas publicações, pensando
Um pouco como, por eu ter convivido muito tempo com o Mindlin, principalmente na direção da EDUSP, e ele era o presidente da comissão editorial, é claro que eu sabia o prazer que ele tinha de fazer livro. Então, cada livro que eu faço, eu penso realmente se ele estaria gostando realmente daqueles livros que eu estou fazendo. Porque ele tinha essa paixão, além da leitura, que era paixão pelo livro. E ele que usava essa expressão, dizer, olha, fazer livro bonito não é mais caro do que fazer livros feios. Então, eu fizemos esse livro junto com os alunos, que eu faço questão aqui de citá-los, porque são alunos do curso de editoração, principalmente, mas tem de outras áreas, mas são pessoas que estão lá, estão vivendo o livro, estão vivendo essa magia que é viver numa biblioteca, que é fazer o livro, transformar os seminários, transformar em livros. Eu vou citar aqui algumas, a Amanda Fuji, a Bruna Xavier, Camila de Souza, Clara Lana, Cláudia Alejandra Sarmiento, que era uma migrante venezuelana que veio, fez aqui, o Davi Bertoldo, Gabriela Favareto, Isabela Teixeira, Isabelle Costa, Isaac Araújo, Letícia Pinheiro, Luiz Hidek, que foi, a gente vai ver aqui os livros, eu posso lembrando cada um que fez, o Hidek, todo do curso de editoração, que fez os primeiros projetos, Monel Davi, Marcela Ribeiro, Milena Santana, Mirella, Pedro Salles, Raíra Cortes, Tânia D'Arco, enfim. Eu só faço questão de citar porque eu acho que é para isso hoje que eu tenho o prazer de fazer livro com alguém que quer aprender. Não tenho mais aquelas ambições, porque de alguma forma eu já publiquei muitos livros, já publiquei muitas coisas, então eu quero que essa minha experiência como editor seja, de alguma forma, mostrada para ver se alguém tem interesse de continuar. Um pouco naquela ideia de que o Mindlin sempre dizia que gostaria de inculcar o vírus da leitura. E eu acrescento sempre isso, eu gostaria de inculcar dos editores, dos aprendizes, essas coisas que vão fazer, dos editantes, que inculcar esse vírus do prazer do livro bem feito, do livro esteticamente bem feito. Então, eu vou agora só mostrar para vocês, faço alguns comentários de coleções, de realmente que a gente foi, como eles foram feitos e qual era o objetivo de cada um. Ok? Esses daí talvez sejam os primeiros, foi o Luiz Hidek, que era o primeiro estagiário da EDUSP, eram materiais que já tinham na própria biblioteca. Quer dizer, um glossário visual de conservação de livro, que é um livrinho bem pequenininho, mas mostra um pouco as doenças do livro, que a gente chama as doenças do livro. Então, um glossário visual do defeito que o livro tinha. E eles são sempre, digamos, sujeitos a essas doenças. E tem uma política também, os arquivos, que ontem a gente discutiu a questão dos arquivos pessoais que tem na biblioteca, que a gente quer também publicar e começar a divulgar. Esse é o primeiro, mas já tem mais 2 ou 3 na fila para serem publicados. Próximo. Esse é o glossário, voltou de novo, é um pouco só ele aberto, assim, né? Esse é o próprio das doenças que está mostrando. É só realmente os glossários básicos de termos. Ela agora está mostrando as doenças e a ilustração que tem. Pode passar o seguinte. Okay? Aí são os arquivos, que ontem foi muito bem explicado, principalmente isso foi um exemplo de um arquivo pessoal que veio junto com os livros para a biblioteca, que a gente quer disponibilizar para os pesquisadores. O projeto é do Hidek. Aqui são algumas publicações que têm a ver, de alguma forma, com a biblioteca. Por exemplo, Impressões das Missões Jesuítas do Paraguai. É da Fernanda Veríssimo, que é filha do Veríssimo, não, é neta do Veríssimo escritor, e o pai dela também é escritor, e que ela estuda, por que tem a ver com a biblioteca? Quer dizer, os índios do Paraguai já imprimiam, quer dizer, as missões jesuíticas, elas tinham gráficas
e ela, de alguma forma, ensinou isso para os índios, e às vezes até mesmo sem eles saberem ler, eles faziam as formas, faziam as coisas, sabiam imprimir. Alguns deles se especializaram, escreveram livros com a assinatura deles, em parceria com algum padre, mas existe uma raridade, quer dizer, coisas realmente que eles produziram. Isso é curioso, que é um trabalho realmente bem interessante. Ela fez o levantamento de todas essas obras que foram impressas dessa missão. Isso é uma parceria que a gente tem com a própria EDUSP, quer dizer, nós fizemos na biblioteca todo o projeto gráfico, a revisão, e a EDUSP fez a impressão. Então, se divide a tiragem, é uma forma da gente também fazer livros, né? Esse livro aqui tem a ver também porque é sobre um escritor, sobre um editor. Então, ele também... Microfone, porque está passando para o YouTube, talvez... Ok, tá. Talvez tirar o microfone e falar. Tudo bem. Obrigado. O Caio Graco, por ser um editor da Brasiliense, e a gente tem também, pelo menos essa preocupação no curso de editoração, de também dar a conhecer quem são esses agentes que, de alguma forma, produzem o livro. Então, o Caio Graco, ele entrou nesse projeto nesse sentido, que era uma professora da própria USP, fez a pesquisa, convidou algumas pessoas para falarem dele. A gente não tem aqui, mas essa preocupação do coisa que tem a ver com a arte, que nós temos uma coleção chamada Editando o Editor, que a gente quer valorizar a figura dessas personagens, que são pouco conhecidas. O último, por exemplo, foi uma mulher, que é a Maria Amélia Mello, que foi uma editora desde da José Olímpio, com bastante experiência, e ontem ela me ligou muito feliz, porque foi a maior festa lá no Rio de Janeiro, conseguiu no lançamento vender 94 exemplares, 94 pessoas compraram no lançamento, era uma festa, ela estava muito feliz. Enfim, mas é uma preocupação que eu tenho como editor, como professor. Tem alguns livros que são avulsos, que tem que ver, que a gente faz parceria com a própria SESC, por exemplo, Palavras para a Valnice, é uma homenagem aos 80 anos dela, que vai ser lançado no dia 2 de junho, aqui na sala, não é isso? Ok? Próximo. Aqui são algumas coisas, por exemplo, esse aqui é um livro... Foi feita uma exposição, nós editamos uma revista, não eu pessoalmente, uma colega, que chama Revista Livro, e nós pedimos para Maria Bonomi ilustrar o livro, e ela fez a ilustração desse livro aqui, que o autor do projeto está aqui presente também, foi um dos que foram explorados, né? Ele é muito bonito, tem as páginas são desdobráveis, e foi feita a exposição. Então, por que editou? Porque ele foi uma exposição feita pela biblioteca, para mostrar, e a Maria Bonomi fez a representação de 20 bibliotecas, gravuras, e nós, em agradecimentos a ela pela exposição, pela ceder o material, ela, de fato, cedeu isso para a gente fez um livro, então, retorno, mas tem a ver com a biblioteca, inclusive tem um próprio desenho da biblioteca em gravura, da Biblioteca Mindlin. Esse outro, Cerâmica do Povo Suruí, é um livro de pesquisador daqui, que um pouco nessa coisa, como eles produziram, a gente tem na própria biblioteca uma coleção de vasos feitos pelos suruís, então a gente também achou que era importante dar isso aqui, que é um livro bem didático, para quem trabalha com cerâmica, então ele tem muito a ver com isso. O Machado de Assis é um livro que foi resultado também de uma exposição do professor Hélio, e que ficou muitos anos lá parado, esperando, por ser um livro, digamos assim, que não era um livro barato de fazer, todo em 4 cores, ficou esperando, até que nessa gestão a gente conseguiu lançar, e esse entrou dentro do pacote, e que trata das primeiras edições do Machado de Assis que tem na Biblioteca Mindlin, ou seja, está sempre relacionado. Então, se eu quero ver essas edições, elas estão lá. É uma pesquisa muito interessante, e lá você vai ter as características, as marcas dessas primeiras edições, e esses livros dessas edições estão lá. Então, tem essa relação também. Livros infantis, velhos e esquecidos,
como o nome está dizendo, também foi resultado de seminários, que as duas autoras estão aqui presentes. Obrigado por terem vindo. São aquelas coisas realmente de pesquisa que foi lá, seminários, e transforma-se em livro. E esses livros também, boa parte deles estão na biblioteca. Então, também tem essa relação. Próximo. Biblioteca de Maria Bonomi, é só agora especificando mais um pouco, mostrando como é que é a forma dele. E o Cerâmica do Povo Paetê Suruí, também como uma produção muito bem cuidada, bem revista, bem planejada. Próximo. As primeiras edições, abertas, só para a gente ver um pouco o projeto. O projeto do Machado de Assis é um ex-aluno do curso de editoração, que atualmente mora em Portugal, que faz essas coisas também. Esse outro também é dele, chama o Ricardo Assis, por isso que eu gosto de trabalhar com essas pessoas que têm a ver realmente, que estudam o livro, que gostam de fazer o livro com prazer também de fazer, e aí a gente consegue fazer boas edições. A Gabriela e a Patrícia são organizadoras desse livro, foi feito um lançamento aqui, foi muito concorrido, muito bem recebido o livro. Próximo. Aqui, quer dizer, isso eu deixo para o Antônio depois falar, que é uma espécie de parcerias que a gente faz, que eles nos procuraram, se a gente podia fazer o livro, e eles financiavam o Instituto, então isso viabilizou-se também com a cooperação, com a participação do Gustavo, que ele vai falar um pouco do projeto, e saiu um livro belíssimo, realmente, que ele ainda não está nas livrarias, mas logo, logo ele vai estar. Vamos lá, próximo. Aqui são coisas meio ligadas a bibliofilias, dos bibliófilos também, mesmo porque vocês vão ver que tem 3 vezes o Rubem Borba de Moraes faz parte disso aqui. Por que editar o Rubem Borba de Moraes? Porque ele é um dos acervos, o único que tem, acho que, nome próprio, acervo Rubem Borba de Moraes, porque quando ele fazia muita parceria com o Mindley, e ele deixou essa biblioteca, junto com a biblioteca do Mindley, e que veio para cá. Ele deixou com essa condição que se tornasse pública. E, às vezes, a gente vai esquecendo essas pessoas que fazem alguma coisa por livro. Ele foi, de fato, talvez o maior bibliófilo que a gente teve aqui, pelo que ele organizou, pelas brasilianas que ele montou, que não foram só uma, ele tem várias, ele montava, vendia para uns e para outros. Esse primeiro são cartas que ele trocava com a curiosidade, que é como você saber como essa parceria entre bibliófilo e o vendedor de livro acontece. A gente não sabe como é que eles compram. Tem a correspondência. Você está o livro, qual o preço, está isso, faziam conta entre eles. E nesse livro eu achei uma coisa muito interessante, que uma das cartas do Mindley, ele já discutia essa biblioteca há mais de 60 anos. Ele e o Rubem Borba de Moraes já procuravam um terreno onde pudesse construir uma biblioteca que pudesse colocar esse acervo deles em comodato. Então, eu achei que ela tinha essa história muito vinculada à própria bibliografia, e é um personagem que, de fato, não se fala em Brasiliana sem citá-lo. Esse aqui é o livro, O Bibliófilo Aprendiz, que eu acho que todo mundo que gosta de livro tem que ter, porque é um livro delicioso, tem várias edições, pequenas brochuras, mas, lendo a correspondência dele, ele dizia, sempre assim com uma certa mágoa, que os livros dele sempre foram brochurinhas, uma coisa desse tipo, que ele tinha uma promessa de haver uma edição de luxo. Claro que edição de luxo, você vai pesquisar, não é edição, digamos, que você não pode tocar, é uma edição bem feita, uma edição que ele achava que estava à altura. O que eu fiz para fazer esse projeto? Eu fui lendo os livros que ele cita e que ele comenta como livros bonitos, principalmente em termos de tipografia, e eu localizei um dos livros que ele dizia, olha, é a melhor tipografia feita no Brasil. E eu peguei aquele modelo para tentar fazer o mais próximo possível do que ele poderia achar que era uma edição de luxo.
Não sei se ele achou, se ele está achando lá em cima, mas a gente espera que ele tenha gostado. Ali era uma bibliotecária que foi a Cristina Antunes, que veio com a biblioteca, porque ela sempre cuidou da biblioteca do Mindre, ela fez concurso, passou aqui, era responsável e conhecia bem o acervo. E ela pega o acervo do próprio Rubem de Moraes e vê a marginália da biblioteca do Rubem de Moraes. Então, o que ele comentava? E ele tinha lá assim, escrevia, raro, muito raro, raríssimo. Fazia os comentários que ajudam a gente a valorizar, a enxergar só as marcas que ficam no livro. Próximo. Só mais ele projeta para verificar. E a gente vai colocando os exemplos do livro que ele cita, aqueles que ele fala que é raro, raríssimo. Inclusive, aqui o critério de seleção para ele foi isso, aqueles que eram os mais raros e raríssimos, a gente reproduzia. Próximo. O bibliófilo aprendiz é mais por essa forma da tipografia. A tipografia a gente fez aqui na própria biblioteca mesmo, com o estagiário, e a capa é do nosso amigo aqui. Mais um. Eu sei explorar as pessoas, né? Aqui é a revista, quer dizer, tem os 2 primeiros números, os 2 outros já estão prontos, com capa. A gente vai ver essas parcerias ainda, se a gente consegue viabilizar elas impressas, mas nós estamos colocando, de qualquer maneira, ela na forma digital. Para aqueles que, às vezes, têm muita pressa de colocar em currículos e coisa e tal, que seu texto foi publicado, às vezes, como conta essa publicar digitalmente, a gente coloca e a pessoa pode colocar que foi publicado. Próximo. Aqui são esses projetos que a gente fez relacionados, por exemplo, a essas datas de 1822. Essa aqui são desse projeto que foi realmente objeto de um grande seminário aqui em setembro do ano passado, que a gente procurou, dentro dessa coisa, trazer essas reflexões sobre a Semana de Arte Moderna e também sobre questões de historiografia, descobrimento do Brasil, pesquisadores realmente fazem. Isso aqui é uma organização, São Paulo e os Pioneiros, é uma organização do Jacques Markovitch, que tem uma preocupação dessa memória empresarial, que às vezes as pessoas esquecem. Ele tem um projeto muito bom e a gente, de alguma forma, apoiou essa edição. Próximo. História e Historiografia, o projeto do História e Historiografia do Isaac, que está aqui presente, eu já vi ele aqui, Descobrimento do Brasil também, o aluno do curso de editoração, já se formou, acho que já se formou, porque às vezes tem um TCC, não se formou ainda, né? Mas, enfim, próximo. Releituras do Modernismo, a gente vê projeto de capa, projeto miolo, que é o trabalho do editor, o trabalho que eles fazem. Próximo. Esse foi a grande obra do lançamento de 1822, 2022, 3 vezes por 22, que era um dicionário da independência, que foi coordenado por 2 professores. Esse dicionário foi feito entre entrega do material e a edição em apenas 1 ano. Quer dizer, claro que a pesquisa dessas pessoas demorou muito, mas era um trabalho que, em geral, demora anos para você fazer isso aqui. Mas, pelo profissionalismo das pessoas que fizeram a pesquisa, que entregaram, pelo jeito entregaram o material, foi fácil fazer o livro. Poderia se criar mais coisas, não, mas no momento era daquele jeito, é o dicionário da independência. Antônio Cândido, Afeto e Convicção, está dentro desses projetos dos 3 vezes 22, Celso Furtado, 60 anos, essas reflexões sobre o Brasil. Próximo. Essa é a coleção que a gente chamou de 3 vezes 22, que foi um aluno que era o que mais representava, publicado apenas pela BBM, sem a parceria do SESC, esses primeiros. É um aluno de editoração que fazia arquitetura e passou para o curso de editoração. Então, a gente deu a oportunidade dele ter um projeto de uma coleção toda, sendo talvez o primeiro projeto dele como
digamos, design, assim, projetar uma coleção que desse uma característica que fosse diferente das publicações de outras que a gente tivesse fazendo, tivesse essa unidade. São as teses que foram escolhidas através de concursos sobre 3 vezes 22. Próximo. Esse é o dicionário, a gente vê só teses do bicentenário, os livros que foram publicados, Politização do Tempo, Anarquistas e Servis. Próximo. Só para olhar mesmo. Próximo. Ok? E aqui, em breve, são alguns livros que a gente está fazendo. Ainda não saíram, porque tem uma parceria com... A gente faz aqui e manda depois para o SESC, e o SESC faz a impressão. Esse projeto está em andamento. Acho que tem mais algum? Acho que não, né? Isso aqui é um projeto que foi um dos primeiros que a gente desenvolveu, por circunstâncias ele não foi desenvolvido, mas agora, nessa nova gestão, a gente quer retomar. A biblioteca é riquíssima de imagens sobre o Brasil, sobre animais, sobre plantas, sobre tudo. Então, isso é um dos primeiros projetos que a gente fez. Ele está fotografado, já está pronto, mas precisa de pessoas que... A gente não quer simplesmente fazer as imagens e colocar. Essas imagens têm que ter uma história. Qual a técnica que foi usada, qual foi, de que livro pertence, quem foram as pessoas, um pouco da biografia de cada um. Esse é um dos projetos que a gente tem e outros que a gente pretende desenvolver para divulgar o acervo daqui para frente, que são facsímiles, que às vezes são importantes, como eu já falei. Ok, gente, era um pouco isso, a ideia do que é esse projeto que a gente pretende continuar desenvolvendo. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Plínio, pela apresentação aí das publicações da biblioteca. E aproveito para anunciar, o Plínio falou de histórias de editores, o lançamento do livro Plínio Martins Filho, Editor de Seu Tempo, que será no próximo dia 24 de junho, na Livraria Martins Fontes da Paulista. É um livro sobre a trajetória editorial do Plínio, essa trajetória longa, né, de mais de 50 anos, escrita pelo Ulisses Capozoli. Então, já estão todos convidados, enfim. E eu passo, então, a palavra ao Gustavo Piqueira, né, que é formado em arquitetura aqui pela USP, pela FAU, e que é designer gráfico, mas, diante da produção dele, a gente vê que a sua atuação como designer é bastante vasta, né, incluindo trabalhos variada, né, com trabalhos com ilustrações, objetos, tipografia, fotografia, né, trabalhando muito no diálogo, nas fronteiras e no diálogo entre várias linguagens, suportes e técnicas, o que também está presente na sua produção como escritor, né, que trabalha nos limites ou na mistura de ficção e não ficção. O Gustavo é autor de dezenas de livros, entre os quais eu destaco, porque de alguma forma conversa com assuntos e temas muito presentes aqui na coleção da BBM, que é 8 Viagens ao Brasil, é um título de 2017, no qual ele trabalha sobre as primeiras imagens produzidas, né, do Brasil, a respeito do Brasil, ainda no século XVI. Né? O próprio Gustavo vai apresentar um pouco do seu trabalho, né, à frente do escritório de design, a Casa Rex, que já é um trabalho que já recebeu centenas de prêmios. O Gustavo tem sido um colaborador importante, né, o Plínio ressaltou isso, da BBM, e na produção também de materiais gráficos da biblioteca, enfim, ele tem sido, de fato, um parceiro, e ele é o designer desse livro maravilhoso, que depois o Antônio também vai apresentar, do Hercule Florence. Então, eu passo a palavra ao Gustavo, agradecendo desde já. Obrigado. Sabe que essa biografia do Plínio, eu vou contar uma história que eu acho engraçada. Sempre falam que o pior pesadelo é autor, né? Quando o autor está vivo, o autor dá palpite, o livro vira um pesadelo. Mas eu descobri na biografia do Plínio que o autor não é tão ruim quanto o objeto do livro palpitando. Porque o Plínio, assim, ele entrou numa loucura de revisões desse livro, que ele bateu todos os recordes. Ele não é o autor da biografia dele, ele é o objeto, né? Mas é ele que supervisiona tudo, entendeu? Então, um objeto vivo é o pior pesadelo de um designer de livro. Bom, obrigado pelo convite.
Eu vou falar rapidinho, na verdade, eu vou falar rapidinho um pouco da... Eu cheguei aqui na biblioteca através do Plínio, eu compartilho com o Plínio, acho que a gente desenvolveu uma amizade ao longo de muito tempo. O Plínio foi o primeiro editor que publicou um livro que eu escrevi. Então, eu conheci o Plínio como escritor, não como designer, e desde então a gente começou a fazer uma série de projetos em torno do livro. Acho que a gente compartilha do mesmo tema favorito na vida. E aí, quando ele veio para a biblioteca, eu vim junto para fazer alguns projetos. Esses projetos... pode passar, por favor? Eu tenho um problema, eu vou fazer umas coisas... Esse é o primeiro? É o primeiro chat? Eu vim preparado, né? Tipo, esse é o primeiro chat? Eu atuo... Lógico que eu não atuo na universidade. Eu atuo fora da universidade, ainda que eu tenha feito graduação aqui na USP, eu tenho uma atuação totalmente desvinculada de uma produção dentro da academia, mas eu trabalho, uma das minhas áreas essenciais de atuação é a pesquisa, o que eu chamo de pesquisa de cultura visual. Então, eu fiz, sei lá, uns 15 livros de pesquisa em cultura visual, entendendo cultura visual como uma coisa um pouco mais ampla do que... Eu acho que o fato de eu não estar dentro da universidade não é um acaso, né? Não é nada, é mais uma questão de uma afinidade. Eu preciso ter um certo grau de poder fazer umas coisas erradas, vamos dizer assim, em termos de metodologia e de acuidade científica, que eu não conseguiria fazer dentro da universidade. Isso é uma coisa que eu não vejo nem como uma virtude, nem como um defeito, é só enfim, um pouco de constituição. Então, eu faço livros de pesquisa em cultura visual, uma série de livros de pesquisa em cultura visual. Eu publico uma coleção que eu achei que era o primeiro chat, que não é. Eu publico alguns livros junto com o Plínio, na ateliê de pesquisa também. Mas também atuo como designer de outros livros, né? E esse eu acho que é o mais recente que a gente fez junto com o Plínio, junto com o Antônio. Foi o livro que eu conheci o Antônio, do Instituto Hercule Florence. Eu conhecia já o livro. Então, como é que eu enxergo fazer a parte gráfica nesses livros? Quando o Plínio fala das belas edições, assim como o Plínio, eu compartilho da enorme preguiça com a edição de luxo no sentido de, vamos dizer, de ostentação. Eu acho que não é uma edição de luxo, não é necessariamente uma edição cara, não é. A gente aqui, ainda mais no Brasil, né? Ainda mais no Brasil, que é um país em que eu brinco que para você parece que tem que ter pai rico para fazer livro muito, muito luxuoso, né? Então, eu compartilho de a gente poder fazer livros que sejam livros bonitos, mas que não sejam caros. O que não significa que alguns livros precisem explicitar a dimensão simbólica que eles carregam. Eu vejo a parte visual não só como uma organização da informação, ou um embelezamento do objeto, mas também como uma construção da dimensão simbólica de cada livro. Isso é algo que não é muito acessado quando se fala do objeto livro, né? Normalmente, quando você fala do objeto livro ou da parte visual do livro, você termina por ou acessar ele como vamos dizer, um paratexto para facilitar e organizar a leitura, o fluxo de leitura, né? Como se fosse um intermediário entre o livro em si e o leitor, ou como um instrumento de embelezamento no sentido um tanto superficial do termo embelezamento, né? E eu acho que, acima de tudo, eu acho que projetar um livro é realçar ou acrescentar ou diminuir essas dimensões simbólicas que o livro carrega. Então, quando chegou a esse projeto para fazer esse livro do Florence, que é uma, enfim, eu acho que tinha uma necessidade de se fazer um objeto cuja presença maciça, vamos dizer assim, reforçasse a dimensão simbólica do seu conteúdo. Ou seja, não é um livro é um livro, vamos, em certa medida, basilar de muita coisa do estudo da cultura brasileira, enfim. Mas, e uma outra coisa que eu gosto de fazer, então, assim, ele é um livro que preserva, graficamente, ele preserva a dimensão. Ele é um livro, tem 200 anos, 170 anos,
o Antônio vai falar a data exata, que eu sou ruim com data exata, mas ele tem, enfim, o conteúdo dele, essencialmente, é um conteúdo que respeita a idade da obra. Então, não é... Mas a capa, a sobrecapa, ela dialoga com essa origem, mas traz o livro para o presente. E isso eu acho que é uma das coisas centrais, um pouco, do que eu procuro trabalhar com essa minha pesquisa em cultura visual, que se reflete tanto nos livros que eu escrevo, quanto nos livros que eu projeto, que são livros, vamos dizer, clássicos, que é respeitar essa ancestralidade deles, a origem, a procedência, respeitar tudo isso, mas entender que a gente está fazendo esses livros hoje. Porque se não tiver a vontade de trazer esses livros para hoje, para mim não faz sentido fazer o que eu faço. Sabe que tem uma história engraçada também, minha com o Plínio, que é saiu uma matéria no Estadão, faz uns 3, 4 meses, que eu nem dei entrevista, só saiu, acho que o Plínio deu entrevista, né? Eu até comentei com ele, ele falou que ele não lembrava, mas ele lembrava de ter dado entrevista, mas não leu a matéria. E é muito engraçado, porque fala assim, capas de livro. Temos, de um lado, Plínio Martins Filho, editor, que fala que todas as capas têm que ser iguais e não tem que ser o quê. Do outro lado, temos Gustavo Piqueira, que imprime livros com uma pedra. Aí parecia que a gente era tipo inimigos, sabe? Tipo, os lados opostos. Eu falei, pô, meu... O repórter não acertou muito, né? Mas eu acho que isso é muito curioso, porque parece que são as leituras superficiais do que é esse trabalho gráfico, esse trabalho visual, sabe? Ou você é, tipo, o clássico que acha que todas as capas têm que ser iguais para o livro clássico, ou você é o louquinho que bota uma pedra e amassa. E quando, na verdade, essa dimensão gráfica do livro, ela tem tanta carga simbólica, tanta carga histórica, tanta potencialidade de exploração, quanto os outros elementos que constituem o livro. Então, eu falei tudo isso para dizer que, para esse livro, quer dizer, tem todo esse respeito e essa construção da importância simbólica do livro, mas, na sobrecapa, tem essa, né, enfim, tem esse jogo tipográfico, que é uma coisa que eu acho muito divertida, que ela é igual, mas não é igual, né? Vocês podem ver o rio, vai passando, dá para entender, né, que é o rio. Então tem uma construção tipográfica que é essencialmente contemporânea, e eu acredito de fato que trazer essas obras para hoje deve ser feito com esse viés contemporâneo. O próximo, que eu não sei qual é a mesma coisa da revista, quer dizer, a revista que a gente faz, a revista da BBM, que a gente fez os números, faz a direção de arte, ela é uma revista que respeita, é uma produção científica, essencialmente é uma revista que traz à tona a produção científica, mas a gente busca dar uma cara contemporânea. Que eu acho que isso que é uma coisa que é importante, que assim, discutir o livro, discutir a história do livro, discutir a cultura do livro, é uma discussão para hoje. Não é uma discussão sobre um passado remoto que lembra como era aquele cheirinho de papel, né? Então, eu acho que assim, é um dos nortes fundamentais da minha produção geral e um dos motivos pelos quais eu colaboro com prazer aqui, né, nos projetos que eu sou convocado a colaborar, porque eu acho que existe essa vontade de trazer essas coisas para hoje, elas são relevantes hoje. Uma outra coisa que eu acho que é interessante também no livro, que eu acho que é uma coisa que até aqui poderia ser mais explorado, que é isso do diálogo do que chama das artes do livro, porque sim, se você pensar, a gente tem, né, aquela tendência, aquela coisa meio lógica de quando a gente fala livro, a gente não sabe muito bem se a gente está falando do objeto ou do conteúdo. Normalmente, a gente está misturando as duas coisas sem perceber que a gente está falando de duas coisas diferentes, falando com um termo só. Mas acho que é importante esse lado, e isso tem a ver com a própria universidade, né? Esse lado da arte em si, que está presente na biblioteca, na biblioteca, poder ser transformado em publicações também, ou ser não só como conteúdo, mas também como objetos. Esse é o livro da Maria Bonomi que o Plínio mostrou, e esse livro, assim, qual que foi a ideia que eu tive? Eu falei, pô, eram para fotografar, eles mandaram as matrizes, né, das estilogravuras. E eu falei, uma coisa linda essas matrizes, né? Porque normalmente quando a gente vê as estilogravuras
de um artista, a gente vê só as gravuras, não vê as matrizes. E, nesse caso, mandaram, vinham as 15, eram 15, não lembro, 22 matrizes. Eu falei, putz, né, que beleza. Eu falei, vamos fazer, então, o tema do livro serem as matrizes. Então, não só a capa. Eu acho muito curioso, porque isso gera uns problemas, como, por exemplo, no slide que o Plínio mostrou, não era a capa, era a contracapa, era a quarta capa. Alguns projetos geram umas confusões desse tipo, assim, que a pessoa não sabe muito bem qual é a capa. Nada contra quem montou a apresentação do Plínio, tá? Não é uma crítica só, é uma coisa que mas é curioso. E, então, assim, a gente tornou as matrizes, o tema e o livro, ele se estrutura pela dobra da impressão da xilogravura. Toda a biblioteca vem dobrada a página, você tem uma foto do verso da matriz de madeira, e quando você abre, você tem... Enfim, é uma brincadeira com o ato de imprimir. Esse tipo de exploração, mais do que uma exploração... uma brincadeira gráfica, assim, ele externa processos de produção, da impressão, do livro. Então, assim, acho que construir, vamos dizer, uma função, uma das missões de se trabalhar com a cultura do livro é de também externar visualmente essa cultura. Essa capa essa não tem muito o que falar, na verdade, essa capa eu só trouxe para falar o que fiz também, só para encher conteúdo. Pode passar, o Plínio já falou. Esses são, então, e assim, esses que eu mostrei são meu trabalho como designer, né? Em paralelo, eu tenho esse meu trabalho como autor, que são esses livros que nem todos são vinculados aqui, à Biblioteca Mindlin. Mas são livros de pesquisa que viram exposição, então tem... e são todos de cultura visual. Então, e basicamente, assim, quando eu falo que eu estou escrevendo um livro, eu estou escrevendo em texto, em imagem, em materialidade, tudo isso para mim é escrever um livro. Então, eu entendo o fazer do livro, o escrever do livro, como tudo que envolve o livro, e torno isso a minha área de pesquisa, né? Basicamente, minha área de atuação. Tanto em pesquisas de livros, um pouco que eu chamo de limites da linguagem, que eu não trouxe para mostrar aqui, porque eles vão um pouco além até do que não se deve fazer no livro. E esses são livros de pesquisa, então você tem coisas aqui que, assim, esse é do William Morris, que eu fiz com o Plínio, né? Esse medieval é do livro do William Morris. Esse Poesia, Pintura, Performance, é um livro que eu fiz, é aquele livro do Blaise Cendrai, da Sônia Delaunay, da prosa do Transiberiano, sabe, que abre num negócio, que eu fiz um facsímile ano passado com a Biblioteca Mário de Andrade, e fiz a exposição também, que está aqui embaixo. Esse aqui é Pirâmide do Piques, que eu lancei pela Edições Sesc, e essa exposição, que é sobre o Largo da Memória, que eu fiz no Museu da Casa Brasileira, no infelizmente desalojado Museu da Casa Brasileira, eles dialogam com a construção da imagem de São Paulo. Essa Mateus, Marcos, Lucas e João, eu fiz pela EDUSP, né? A gente fez uma exposição aqui, acho que é uma das primeiras exposições que teve aqui embaixo, que eu fiz umas capitulares medievais contemporâneas, e fiz essa caixa, que dialoga com os livros medievais, mas eu troquei Jesus por um creme anticelulite na história. E esse é meu último livro, que é A Queda de Satã, que, na verdade, ele pega Satã, e isso entende um pouco essa ampliação do que eu considero como cultura gráfica. Ele pega Satã como produto cultural, a imagem de Satã como um produto cultural, como um dos grandes produtos culturais da humanidade, e analisa a construção dessa iconografia. Por que eu trouxe tudo isso que não tem nada a ver com a biblioteca? Porque o primeiro projeto que eu fiz para a biblioteca foi o que eu espero que seja o chart seguinte. O chart seguinte. O chart... Não é. Esse aqui eu estou mostrando no livro do William Morris. O chart seguinte. Essa é a minha coleção de pesquisa, que eu faço por conta própria. Esse é o livro de Satã. Chart seguinte. Esse é o da memória. Esse tipo... se puder parar aí só, por favor. Esse é o tipo eu acho que ilustra bem essa minha abordagem, que é de pegar a cultura do passado e, através da cultura do passado, construir narrativas no presente. Então, ele é
é toda uma coisa em torno do Largo da Memória, vocês devem conhecer, que tem os azulejos do Acho Rodrigues, que foi quando o Washington Luiz refez o Largo, fez o caminho antigo, né, as coisas do caminho antigo de Santos. E aí o que eu fiz foi pegar fotos de hoje em São Paulo, construir essas paisagens imaginárias, né? São paisagens imaginárias, estruturadas como se fosse aquele estuário de Juiz, sabe, aquelas estampas de sofá do século XVIII na França, que os estuários de Juiz são muito legais, porque eu não sabia, eles eram narrativos, né? Você tinha estuário de Juiz que era quase como uma história em quadrinhos, assim, que tinha temas, assim, a viagem para não sei aonde, você tem um estuário de Juiz que esse é o tema. Então, eu peguei a estrutura do estuário de Juiz, misturado com os azulejos do Acho Rodrigues de 22, com fotos atuais de São Paulo, construir essas paisagens imaginárias, que são paisagens que, no fim das contas, é como se fosse uma leitura de São Paulo, né? Dessa polifonia de São Paulo, e imprimimos em azulejo para fazer a exposição sobre a memória que foi no Museu da Casa Brasileira. Então, eu acho que esse trânsito entre essa cultura que o livro é o grande, né? Eu acho que quando falo tudo termina em livro, de fato, o livro ele é talvez aquilo de tudo que o homem já fez, aquilo que carrega a maior capital simbólico de todos os sentidos, assim, né? Então, esse vai e vem entre a história que sempre termina em cultura gráfica, cultura impressa, cultura visual e o livro como esse elemento central. E a própria linguagem do alfabeto. E esse trânsito entre o passado e o presente, essa mistura, é o que me interessa fazer, e é o que eu acho até que, assim, aí eu me autoconvido aqui na biblioteca para me chamarem para fazer mais coisas, assim, porque é o que eu adoro fazer. Vamos próximo. E aí a gente acabou fazendo uns pratos, é claro, né? Tem um pouco uma brincadeira com fazer produto. Esse livro eu fiz esse também é um outro que exemplifica, eu fiz com o Plínio. Esse foi um evento que teve aqui, também foi um dos primeiros eventos daqui, né? O primeiro evento dessa biblioteca. Primeiro evento da biblioteca. Você vê que eu sou alguém que merece estar aqui na mesa, que eu participei desde o comecinho. Esse livro, ele ia ter um evento que era de editoras universitárias do mundo, 50 anos da EDUSP, e ia vir editores universitários do mundo, né? Enfim, da Europa e tal. E aí o Plínio falou para mim, falou assim, vamos fazer alguma coisa para eles levarem desse evento, que não seja tipo a Ecobag, né? Vamos fazer uma coisa de cultura gráfica. Eu falei, mas vai fazer uma coisa aqui de cultura gráfica do Brasil, que começou em 1808, quando você fala isso para um francês, o cara fala, tipo, anteontem, né? Aí eu falei, não tenho o que fazer. Aí ele tinha editado, o Plínio tinha editado um facsímile de um catálogo de clichê tipográfico pela coleção Artes do Livro, que chama Clichês de tinha esse catálogo. Aí eu falei, eu vou fazer um livro, então, porque o termo clichê que a gente conhece de lugar comum tem origem no clichê tipográfico, né? Quando a gente fala isso é clichê, tanto é que em inglês você tem o termo stereotype tipográfico, não como lugar comum. Não tem como lugar comum também. Aqui em português não veio, né? Em português, estereótipo é só lugar comum. Em inglês, estereotype também é lugar comum. Enfim. E aí eu falei, vou pegar esse catálogo de clichê e vou contar a história dos clichês brasileiros. Então eu construo toda uma narrativa visual só com esses clichês, só construindo os clichês brasileiros, né? Tipo, enfim, na capa tem o grande clichê principal e aí vai construindo. Então é uma abordagem livre da cultura gráfica, mas é uma abordagem livre que, ao trazer como elemento constitutivo de uma narrativa contemporânea, e que é leve, é totalmente pouco científica, vamos dizer assim, ao mesmo tempo ele conta essa história. Acho que pode passar rapidinho esse livro. Então ele conta a história. E aí tem esse último, que esse é um projeto que eu fiz aqui, que é um projeto que eu gosto muito, na verdade, que eu fiz, entre outras coisas, podendo acessar aqui o acervo da biblioteca, né? Que é o 8 Viagens ao Brasil. Na verdade, ele é um livro que é uma pesquisa minha, essencialmente é uma pesquisa que um dia da minha cabeça, eu achei que muito das primeiras imagens sobre o Brasil
elas nasciam não tanto por ou só uma visão colonialista ou por vinculadas ao cânone da história da arte, mas vinculadas ao surgimento da impressão, à consolidação da impressão, porque são quase contemporâneas, né? A expansão europeia e a expansão do livro impresso são quase simultâneas. E para mim, essa ideia meio se formou quando eu vi esse bicho preguiça. Esse é um bicho preguiça do André TV. O André TV, ele era um padre que veio para a França Antártica com o Villegagnon, e quando voltou escreveu esse livro, que é Singularidades da França Antártica, que é o segundo livro impresso sobre o Brasil. E tinha várias ilustrações que ele fala que ele tirou do próprio punho. O André TV era um fanfarrão, né? O André TV, aliás, curiosamente, é o cara que é o autor do retrato do Gutenberg que a gente conhece. Não me perguntem como. Mas ele era um fanfarrão, ele era um padre católico, depois virou cosmógrafo do rei, enfim. E ele falou que desenhou tudo do próprio... Ele mesmo olhou e desenhou. E aí tem esse bicho, que esse bicho é um bicho preguiça, e, para mim, ele é claramente um caso de uma interpretação visual, literal, de uma descrição verbal. Porque se você descreve um bicho preguiça verbalmente, como é que é? Ele é um mamífero, grandão, peludão, com uma cara de criança. O cara fala, entendi, grandão, peludão, e meteu uma cara de criança de verdade, assim, né? Então, para mim, isso é um caso clássico disso. E eu não tenho nenhuma prova disso, né? Então, assim, mas aí eu falei, acho que tem a ver. Então, eu comecei a pesquisar um pouco a relação dos parâmetros de impressão, dos parâmetros de produção do livro impresso, relacionados com essas primeiras imagens do Brasil. E, para isso, foi fundamental o acesso que eu tive ao acervo da biblioteca, porque com o acervo da biblioteca eu pude... Próximo chart. Então, esse é o 8 Diferenças ao Brasil, que foi uma edição que saiu pela Martins Fontes, mas com uma coedição com a biblioteca, com as publicações da biblioteca, que é uma caixa. Próximo slide. Uma caixa com 8 livros. Próximo. Que é claro, os 8 livros não são só pesquisa, tem toda uma bagunça narrativa, tal, que eu acho que não vem ao caso aqui. Próximo. Mas que parte das imagens originais do livro do Hans Staden, que é o primeiro livro publicado sobre o Brasil, que eu fotografei aqui no acervo da biblioteca. Então, eu acho que esse tipo de diálogo com, vamos dizer, com essa parte mais chamada de arte experimental do livro, tal, é uma coisa que a biblioteca também pode promover, também talvez seja uma tarefa da biblioteca, que talvez também construa o belo livro, porque eu acho que é importante nesse momento. Tem uma coisa que aconteceu com o livro, com essa dimensão formal do livro, vocês devem lembrar todos, que há 15 anos, mais ou menos, todo mundo falava que o livro impresso ia acabar, né? Ia acabar, o digital ia acabar, e hoje em dia todo mundo sabe que não acabou e ninguém mais fala isso. Mas o fato é que, de lá para cá, o livro impresso perdeu alguns dos seus monopólios e se viu, vamos dizer, não obrigado, mas começou a caprichar mais naquilo que ele tem de diferente perante o digital, que é exatamente essa dimensão física. E isso deu margem a uma certa distorção no que significa a dimensão formal de um livro. Tudo é meio livro-objeto, tudo é meio... Sabe, vamos dizer, um momento muito pouco auspicioso para a dimensão formal do livro. Então, eu acho que promover diálogos que você resgate a linguagem visual, a linguagem física do livro, mas em dimensões um pouco mais profundas do que simplesmente, nossa, olha que livro moderninho, essa é a minha edição do Dostoiévski, é uma das coisas que a biblioteca pode promover, inclusive porque você tem aqui na universidade mesmo, você tem centros de produção de linguagem visual, que são centros muito fortes de produção de linguagem visual, enfim. E aí eu peguei e fiz, então, pegando essa... Podemos passar, pois estou acabando. E relacionando essa visão de cultura gráfica, enfim, relacionando isso, quer dizer que muito das imagens do Brasil nasceram dos princípios de produção do livro impresso da época, acima de tudo. E aí fiz também umas brincadeirinhas também, enfim, usando, que é isso, né? Esse é o Collor, não sei se vocês lembram dele, ele vai ser preso agora, se Deus quiser, finalmente.
Mas, enfim, misturando as imagens originais com montagens com presidentes. Ou seja, tem um uso, vamos dizer, tem um uso livre desse conteúdo de matéria-prima, mas eu acho que é um uso livre que, claro, ele é um uso que, ele, de certa maneira, deve se manter marginal à produção científica da universidade, sim, deve se manter marginal, mas eu não acho que seja menos enriquecedor e menos uma tarefa para esse acervo da biblioteca mesmo, né? Esse acervo. Então, um dos livros, ele é só uma sequência de montagem dos presidentes, das fotos oficiais com os... E aí isso virou uma exposição que foi também no Museu da Casa Brasileira, foi na Caixa Cultural de Brasília. E acabou. Okay. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Eu passo, então, a palavra ao Antônio Florence. O Antônio estudou fotografia e história da arte. Entre as suas produções recentes, né, está um belo livro chamado Intervalos Acidentais, publicado em 2017, que é um ensaio fotográfico sobre a luz solar, lunar, estelar e também luzes artificiais, um pouco fazendo, né, também já uma homenagem, né, ao seu tetravô, que é o Hercule Florence, né, que é um dos inventores da fotografia, foi viajante, participou da expedição Langsdorff, enfim, uma figura fascinante, né? E o Antônio estuda a vida e a obra do tetravô desde 2001. Em 2007 ele fundou o Instituto Hercule Florence, e nesses 10 anos estabeleceu uma relação de colaboração com a Biblioteca Brasiliana Guitre José Mindlin, e uma dessas colaborações resultou, né, nesse belo livro já mencionado pelo Gustavo, né, que é design do Gustavo, que se chama Viagem Fluvial do Tietê à Amazônia pelas províncias de São Paulo, Mato Grosso e Grão-Pará. Né? Desenhos e pinturas do Hercule Florence e o projeto gráfico aí da Casa Rex do Gustavo. E eu aproveito para anunciar, antes de passar a palavra para o Antônio, que na próxima semana será realizado no Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista, o Seminário Internacional 190 anos dos experimentos fotográficos de Hercule Florence. Então passo a palavra a você, Antônio. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. A biblioteca e ao amigo Plínio, Gustavo. Eu começo dizendo que o Hercule Florence era um homem predestinado, né? Ele nasce em Nice, vem para o Brasil com 20 anos, numa fragata francesa, como clandestino. Não era bem clandestino, porque o pai dele tinha sido um militar de carreira brilhante na Marinha Francesa, então o almirante Cozumel permite que ele venha para cá. Ele chega aqui e o almirante arruma para ele um emprego numa loja de tecidos, onde ele vai ser caixeiro viajante, vender roupa, né, o tecido para as pessoas no Rio de Janeiro, 1824. Logo ele passa para a tipografia Planchet, que depois vira a casa de impressão imperial, e vira depois o Jornal do Comércio, que foi o jornal mais importante do Brasil até sua quebra, alguns decênios atrás, não sei exatamente quando. Ele, de novo, como um clandestino, ele é admitido pelo barão de Langsdorff para fazer parte da expedição como um factotum. Aquele rapaz que vai ajudar a fazer todo o tipo de serviço, porque ele não tinha formação nem de desenhista, nem de cartógrafo, mas o tio dele, monegasco, havia conhecido o pai do Adrien Tonnet na Academia Francesa em Roma, e o Jean-Baptiste Vignali, que era o nome do tio dele,
foi um homem que até hoje é considerado o maior pintor monegasco da história do Principado. Ganhou o Prix de Rome, ganhou o prêmio da Academia Nacional de Belas Artes de Paris, e teria um futuro promissor não tivesse morrido com 37 anos. Então, quando Hercule leu o anúncio do jornal em que o barão solicita um segundo desenhista para fazer a expedição, ele se aventura e diz: vou lá. E o barão, por alguma razão, o contrata, mas não o coloca no rol de funcionários pagos pelo czar russo, né? Pela Casa Real Russa, que era a financiadora da expedição Langsdorff. E ele parte junto com Adrien Tonnet, que era já um artista bastante experiente, apesar da pouca idade, ele tinha 23 anos. O Adrien já havia feito uma circunnavegação. Era um homem completo do ponto de vista artístico. Acontece que o barão enlouquece, o pobre Adrien morre afogado no Guaporé. O Riedel, que era o botânico, também um homem brilhante, fica muito desapontado com tudo que aconteceu. O Rubtsov volta para a Rússia e vira marinheiro, ele era cartógrafo e astrônomo, vira marinheiro na Rússia, e quem fica para contar a história é aquele garoto Fastoten, de 20 anos, que, muito curioso, muito interessado em tudo, vai anotando o que vai vendo. Faz um caderno de esboço, onde ele vai aprendendo e vai copiando o Tonnet, ajudando junto com o Tonnet de São Paulo, ou de Porto Feliz a Cuiabá. E de Cuiabá a Belém do Pará, é ele quem faz o relato de viagem, o único que sobreviveu. Eles chegam ao Rio de Janeiro em 1829, ele então com 25 anos, e começa a ter aula de pintura, aí sim, com um pouco mais de profissionalismo, com o irmão do Adrien Tonnet, que é o Félix Tonnet. Ao chegar ao Rio de Janeiro, ele tem duas tarefas. Uma, escrever o diário da expedição, que ele entrega a Félix Tonnet. E o outro é mandar, a pedido do barão, a parte da expedição que vai de Cuiabá a Belém, para que a Rússia soubesse o que aconteceu, porque o barão enlouqueceu com febre amarela e perdeu o juízo. Então ele escreve, quando ele chega aos 25 anos, recém-terminada essa aventura, que para nós é praticamente um Fitzcarraldo da vida, chegando ele compõe essas duas peças. 20 anos depois, em Campinas, casado, com uma prole enorme, ele teve no total 20 filhos, ele decide, então, nas noites agradáveis de Campinas, fazer reflexões sobre a vida dele. E escreve 2 textos autobiográficos. Um deles chamado L'Ami des Arts, livré à lui-même, o amigo das artes livre a si mesmo, como é que a gente pode dizer, entregue a si mesmo, praticamente. E um segundo, onde ele se autodenomina Le Nouveau Robinson, o novo Robinson. Em 2010, uma parente, sabendo dos planos do IHF, do Instituto Hercule Florence, sabendo da nossa dedicação à história da família, decide generosamente doar
1.400 páginas manuscritas por Hercule ao Instituto. O Instituto contrata um historiador belga e ele faz a transcrição dessas 1.400 páginas. Dentre elas está o L'Ami des Arts livré lui-même. As duas primeiras publicações têm o seguinte destino. O Félix, falecido, tem como filho o Visconde de Toné, que se chamava Alfredo Toné. Alfredo Toné é uma figura conhecida de todos nós, da história brasileira. Escreveu A Retirada da Laguna e outras coisas, mas foi um homem de uma biografia notável. Ele encontra nos pertences do pai esse diário do Hercule. Esse diário desse jovem que chega ao Rio de Janeiro impressionado com aquela nova civilização que ele conhece. E pergunta a ele se pode traduzir e publicar na revista do Instituto Histórico Geográfico do Brasil, no Rio de Janeiro. Hercule dá essa permissão. Esse original nós nunca encontramos, por mais que o IHF tenha envidado esforços para encontrar, não foi possível. O que nós encontramos e estamos em vias de editar e publicar é o diário, ele mesmo jovem, que ele manda à Rússia, que é escrito em francês, já foi transcrito, traduzido para o português, está em fase final de editoração para ser lançado. Por uma dessas questões da história cultural de São Paulo, o Pietro Maria Bardi conheceu um dos fundadores, quer dizer, ou aquele que ajudou o Chateaubriand a fundar o MASP, ou adquiriu o acervo do MASP, melhor dizendo, e o Bardi tinha no Hercule a visão de ser o Hercule um Da Vinci dos trópicos, porque o Hercule tinha uma personalidade de polímata, ele transitava com facilidade por várias áreas do conhecimento humano. Terça e quarta-feira nós veremos mais uma delas. Estão todos convidados a ver que ele foi o primeiro da história da humanidade a usar a palavra fotografia, o primeiro a conseguir fixar uma imagem com prata e outra com ouro à base de urina humana, que é a amônia, isso já dentro dos tratados químicos da época. Mas esse é um outro Florence que a gente está falando. O Florence daqui, se tornou, como o Gustavo disse, um livro basilar da civilização brasileira, ou do início da civilização brasileira, porque essa tradução do Visconde passa a ser publicada em 41 pela Melhoramentos, depois pela Cultrix em 77 e depois pelo Senado Federal na década de 10 ou 20 desse século, numa raia que o Senado Federal tem feita. Essa versão que nós temos agora é uma das duas versões que ele escreve já como homem adulto em Campinas. Essa é uma versão escrita entre os anos de 1837 e 1859, porque essas reflexões dele iam tomando corpo, e ela é povoada, ao contrário das duas primeiras versões, ela é povoada das novas visões que ele tem da sociedade brasileira, adquiridas ao longo de 20 anos vivendo na Vila de São Carlos e transitando com o sogro para Rio de Janeiro e outros lugares do Brasil. Por isso, o Bardi decidiu pedir a um parente nosso, já falecido, que fizesse a tradução do francês para o português,
para que o MASP pudesse, com recursos da Secretaria de Cultura, fazer uma edição que tem o mesmo nome dessa daí. O Bard editou um livrinho pequenininho, com um papel... Eu não conheço nada de papel. Aliás, desculpe, você não disse que eu, na verdade, eu sou advogado. Essa coisa com a luz e tudo isso é uma posterior. Mas... E também nunca fui da academia, a não ser na São Francisco. São Francisco nem sei se pode ser considerada USP, mas... de toda forma, ele fez uma edição pobre em 1977 e eu me sentia na obrigação, como herdeiro desse legado, dessa memória, de produzir algo de valor, onde eu trouxe toda a iconografia que ele produziu durante a viagem, durante e depois da viagem, e foi enviada à Rússia, toda a iconografia que a Biblioteca Nacional da França possui, que é o caderno dele de esboço de viagem, e mais tudo o que ele mesmo foi ilustrando ao longo da descrição do relato de viagem dentro do L'Ami des Arts. Procurei, então, como o Plínio bem disse, procurei a ele, que me indicou o Piqueira. E o Piqueira agora revelou, porque eu moro em Portugal desde 2016, então eu não vi nem a concepção desse livro, e fiquei agora extremamente feliz e honrado pelas considerações dele, porque foi exatamente isso que eu senti quando peguei o livro pela primeira vez na mão, há 4 semanas atrás, ou 3 semanas atrás. Esse respeito pelo conteúdo e, ao mesmo tempo, essa visão contemporânea de que, através do conteúdo e da contemporaneidade, nós podemos pensar onde estamos e para onde vamos. Então, muito obrigado, Piqueira, por ter realizado essa brilhante tarefa. A tradução que o Pietro Maria Bardi utilizou foi de um jornalista da velha guarda, dos anos 30, 40, e que tinha um português rebuscado, difícil, às vezes até um pouco irritante para nós hoje em dia. Então eu pedi a uma moça da área de letras para fazer a tradução, porque dentro desse livro, aí eu peço ao Plínio e ao Gustavo que sejam minhas testemunhas, há passagens poéticas muito fortes. Uma delas diz respeito a uma cachoeira que já não mais existe, que é a Vaiandava, e que, infelizmente, para ganhar eletricidade elétrica, foi destruída. E eu convido vocês todos a algo muito interessante. Comprem o livro, claro, e em comprando o livro, ao lê-lo, coloquem na frente ou um iPad, ou um smartphone, ou uma tela de computador. Entrem no site do nosso IHF, que é www.ihf19.org.br, e consultem o mapa da expedição realizado pelo João Cândido, que está sentado ali brilhantemente, e que vai apontando por cima do Google Maps o caminho feito por Hercule e com 100 e poucas citações, descrevendo os lugares por onde ele passa e, em alguns casos, mostrando, inclusive, a iconografia produzida naquele lugar. Graças à tecnologia do Google, nós podemos ver como isso está hoje. E dar a noção exata ou a capacidade exata de entrar na viagem tecnologicamente, né? É claro que para nós, das gerações mais antigas, nós conseguimos entrar na viagem só lendo o livro, né? As mais novas podem utilizar essa ferramenta híbrida
da palavra escrita, perdão, com a imagem produzida pelo satélite, sabe lá qual deles, né? Um desses milhares que circulam pelos nossos céus. Então, mais uma vez, comprem o livro. Plínio, muito obrigado. Piqueira, muito obrigado. E muito obrigado à BBM por me dar a oportunidade de realizar essa obra que faltava na bibliografia de Hercule Florence. Muito obrigado a todos. Obrigado, Antônio. Então...